Gravando. Tirar minha cara feia daí, porque quando eu vejo a foto da Luciana aí, eu fico triste com a minha cara. Tirei. E esse é o barulho. Bem, vamos mais uma prática, né? Apesar de que hoje vai ser praticamente só teoria, eu gostaria de deixar claro para todos o seguinte: esse assunto, que é o tratamento gráfico da Lei de Ohm, eu dividi em 3 etapas, tipo uma trilogia. A primeira foi a prática propriamente dita, da aula passada, na qual a gente efetuou medições objetivando obter dados para o levantamento ou traçado das curvas características de alguns componentes. Então, você já tem aí as curvas características de alguns componentes, inclusive dos resistores. O objetivo é utilizar estas curvas, juntamente com a reta de carga, para determinar o ponto de operação dos circuitos nos quais a gente coloca esses componentes, que é o assunto da aula de hoje. A terceira etapa é a realização de exercícios, conjugando o que a gente está falando hoje com o resultado da aula passada. Eu já postei esse exercício no Moodle, e vocês têm aí tipo 2 semanas para entregá-lo, e a nota dele vai valer para o 4º bimestre, ok? Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: essa aula ela é complementar às aulas teóricas que vocês estão tendo com os professores. É uma forma diferente, eu acredito, de vocês aplicarem ou entenderem, né, a aplicação, o que reza de fato a lei de Ohm. Normalmente, nas aulas teóricas, a gente utiliza a lei de Ohm sobre resistores, ou utilizando resistores em circuitos, em malhas. Considera o resistor apenas um elemento da malha, um elemento linear, e a gente aplica diretamente a lei de Ohm em situações analíticas, né? A gente desenvolve as equações lá no circuito, aplica os teoremas das leis e resolve. O que eu quero mostrar hoje para vocês é o aspecto gráfico da questão. O que nós vamos ver é um estudo gráfico, portanto, né, da lei de Ohm. É uma outra forma de utilizar e, em muitos casos, é uma solução mais precisa. Por quê? Quando você utiliza a lei de Ohm diretamente em circuitos que só tem resistores, não tem problema, porque o resistor é um dispositivo que vai entrar ali como um valor fixo, que é a sua resistência, juntamente com os outros que estão lá no circuito e com fontes de tensão e corrente. É um circuito linear, é fácil a gente resolver. Às vezes o circuito é elaborado, mais complicado, mas a solução é sempre analítica. Você usa valores reais ou valores fixos ou específicos dos componentes. Porém, na eletrônica, principalmente na eletrônica analógica, ou especificamente na eletrônica analógica, a gente tem circuitos nos quais a gente coloca componentes que não têm uma resistência linear, não é um resistor. Por exemplo, diodos, transistores, tiristores e outros dispositivos cuja variação da corrente por ele não é proporcional ou não segue uma linearidade com relação a variações de tensão. Alguns dos componentes que nós usamos na aula passada para o traçado da curva mostram isso para vocês. Tem componentes lá que a curva característica não é uma linha reta. Então, eu fico na dúvida. A gente não, só olhando ali a curva do componente, eu não sei qual que é o valor da resistência, não há como apenas visualmente verificar o valor da resistência, porque a curva não é uma reta.
Aí, se eu não sei o valor, como que eu vou empregar? Como que eu vou calcular correntes e tensões em um circuito nos quais tem aquele componente? O resultado não, a solução tem que ser gráfica, é o que eu vou mostrar hoje. Eu vou começar da seguinte forma. Eu vou, se eu passo essa aqui, relembrar o seguinte, dos 8 componentes que nós utilizamos na aula passada, vamos ver o primeiro lá. O primeiro era um resistor, de fato. E eu estou colocando ele aqui para mostrar que a regra que nós vamos utilizar, que o estudo que nós vamos fazer, ele é válido para resistor e outros componentes também. Mas que quando eu tiver o resistor, eu não preciso dele. Não preciso de usar o processo gráfico, porque é mais simples. Exatamente por isso pelo que eu falei que ele é um componente que já sei o valor da resistência. Qualquer que seja o ponto de operação do circuito no qual ele está contido, o valor da resistência é a mesma. Mas vamos começar por ele, e assim fica mais fácil vocês entenderem os demais, que não são lineares. Na tarefa que eu passei, eu pedi para traçar o gráfico da curva característica, o gráfico ou curva característica dele. Nós preenchemos a tabelinha, né, foram 4 colunas, e para cada coluna eu tinha um valor de tensão sobre o componente e a corrente que está passando por ele. E eu pedi para vocês plotarem o gráfico. Vocês poderiam ter usado qualquer programa. O mais comum que se usa é o Excel, mas tem outros, como o GeoGebra, e podemos fazer até usando esse até o PowerPoint que eu estou usando aqui, nessa aula, pode ser usado. Desde que você consiga os elementos para isso. No caso aqui, que eu vou precisar de um plano, de um desenho do plano cartesiano, quadriculado, está aí na nossa frente, no eixo horizontal, que é a abscissa do plano cartesiano, eu vou colocar a tensão e no vertical aqui, ó, que é a ordenada, eu coloco a corrente. A gente pode inverter também, não tem problema, a curva fica só virada, né? Eu prefiro isso porque eu entendo, na minha visão, que a corrente em um circuito é função da tensão. Então, eu tenho aqui no eixo aqui, ó, o Y, né? E aqui o X, Y, ou F de X, né? Y é igual a F de X, que é a corrente, e aqui é o X, quer dizer, eu vou ter uma corrente que é a função da tensão. Aí, vamos partir, então, para o gráfico desse elemento. Os dois valores que eu obtive na primeira coluna são esses aqui, ó. Quando eu coloquei aquela tensão lá na fonte, resultou que no componente nós medimos essa tensão, 5,57, e a corrente foi essa. Dessa forma, eu graduei os dois eixos. A gente gradua os eixos, primeiro você divide o eixo, o plano cartesiano, em vários eixos, de forma a ter uma resolução boa. Na realidade, quanto mais linhas ou eixos tiverem, melhor. Não pode pôr muito para não embolar. Eu optei por essa quantidade aqui, porque visualmente, para nós, numa aula de PowerPoint, é melhor. E na hora de graduar, obviamente, eu escolho lá no final, né, no final da escala, o último valor de tensão, para que a figura da curva fique mais ampla ou mais aberta possível. A mesma coisa com o eixo vertical, para a corrente. Como a tensão vai até 5,7, eu coloco 6 aqui. Então, eu dividi 1, 2, 3, na mão mesmo, tá? Se você usa o Excel, já faz isso para você. Eu fiz na mão porque eu achei mais didático mostrar. O mesmo raciocínio eu coloquei para a corrente. A corrente vai até 4,28, eu graduei plano aqui verticalmente, até 5 em 5 divisões. Poderia ter mais uma aqui para a figura não ficar muito namerada, né? Mas não tem problema. Aí, o que eu fiz? Para esse primeiro valor, eu sei que quando a tensão lá naquele componente, especificamente naquele componente, quando for 5,27, eu medi, né, e sei que a corrente é igual a 4,28. É uma característica daquele componente. Eu coloco esses elementos aqui no plano e determino um ponto, que é esse ponto aí, ó. Se eu tivesse colocado mais linhas, eu teria mais exatidão na hora de estabelecer o local geométrico daquele ponto. Mas aqui está razoavelmente preciso. Esse valor aqui projetado aqui embaixo vai dar o 5,57, ou próximo de 5,57.
E no eixo vertical aqui, o 4,28, ou o próximo. Nenhum gráfico feito dessa forma ele é 100% preciso. Ele fica mais preciso, como eu disse, quando ele tiver mais subdivisões. Para a segunda coluna de medidas, né, que é essa aqui, ó, o ponto foi esse, ó, 4,18 volts e 5,21. E fizemos por aí, ó, colocando os outros valores da tabela e os respectivos pontos. E eu coloquei mais uma aqui para zero, porque, obviamente, se a tensão naquele componente for zero, a corrente também vai ser. Então, começa no vértice aqui. Juntando os pontos, eu tenho a curva característica. Você tem que entender que a curva característica do componente é o local geométrico de todos os pontos de operação, dos infinitos pontos de operação. Nesse caso, eu só coloquei esses, mas poderiam ter colocado mais. Quanto mais, melhor. Mais preciso fica. No caso de ser um componente linear como um resistor, bastaria 2 pontos, porque, sendo linear, representado, portanto, por uma reta, 2 pontos definem uma reta. Se for um componente que não seja linear, aí quanto mais pontos você colocar, mais preciso fica. Quanto mais medidas a gente fizer na prática para determinar a curva característica, mais precisa ela fica. Ok? Então, essa aqui é a curva característica daquele primeiro componente, do componente 1, que vocês deveriam ter traçado, colocado lá na tarefa de vocês. O outro segundo componente, antes de chegar lá, desculpe, eu quero introduzir aqui, gente, um conceito que a gente chama de resistência dinâmica do componente. A resistência que a gente considera, que nós estamos considerando até aqui, a gente chama de resistência estática do componente. O que é a resistência estática? A resistência que você obtém pegando um ponto da curva característica dele, verificando a tensão e a corrente e dividindo a tensão pela corrente. Aí é uma resistência única pura, que é constante, portanto, para um caso do resistor. Já a resistência dinâmica, ela é obtida utilizando uma variação de tensão e dividindo pela variação da corrente correspondente. Para isso, para mostrar isso graficamente, eu escolhi 2 pontos aqui da curva característica, que é este ponto e esse aqui. Para esse ponto, a corrente é igual a 3,21 e a tensão está aqui embaixo, aqui, ó, é 4,18. Então, são os 2 pontos, são os 2 valores, aliás, para esse ponto. São as coordenadas para esse ponto. O outro ponto que eu escolhi foi esse aqui, ó, que teve a corrente de 1,07 e a tensão de 3, aliás, a corrente de 1,39. Então, 1,39 volts, desculpe, e uma corrente de 1,07, primeiro ponto. O outro ponto, a tensão de 4,18 e uma corrente de 3, são pontos da reta. Eu poderia ter escolhido 2 outros pontos quaisquer. Eu achei esse aqui interessante porque ficou separado de uma forma mais agradável de ver. Mas o resultado, no caso do resistor, vai ser sempre o mesmo. Portanto, gente, a resistência, que a gente chama resistência dinâmica do componente, ela é dada por essa relação aqui, ó. É a variação da tensão sobre a variação da corrente correspondente. No caso de uma reta, qualquer que seja a região dela que eu estabelecer, vai dar o mesmo valor, que é igual à resistência estática. Se eu pegar um valor de tensão qualquer, que, por exemplo, 4,18, e dividir pela corrente correspondente, 3,21, dá um valor. Se eu pegar qualquer outro valor, por exemplo, 1,39 e dividir por 1,07, vai ter que dar o valor. Por quê? Porque a resistência estática do componente linear é a mesma, né? É a mesma, ela é uma constante. Se eu pegar a faixa, a resistência dinâmica é da mesma coisa. Olha bem, vamos fazer aqui numericamente. Ó. Nessa faixa que eu estabeleci arbitrariamente, pegando os valores que eu coloquei, nós temos aqui 4,18 menos 1,39, isto é, 4,18 menos 1,39, e de corrente eu tenho aqui o 3,21 correspondente menos 1,07. Resolvendo aqui dá 1,30, quer dizer, esse resistor é um resistor de 1,30 ou 1,3
quiloohm. Aqui vocês podem observar, pegando qualquer valor de corrente, de tensão, e a corrente, dividir pela corrente correspondente. Entendeu? A resistência dinâmica, ela depende da faixa, e se o componente linear é linear, ela é igual à resistência estática. Mas nós vamos ver daqui a pouco componentes que a resistência estática, ou dinâmica, desculpe, não é igual à resistência estática. Ela varia. Por isso que existe o processo gráfico para a gente determinar os pontos de operação. Continuando, então, o raciocínio. E vocês fizeram também, são resultados de... Vou passar isso aqui bem rapidinho, porque não há necessidade de... O componente lá que usado na nossa prática foi uma lâmpada, e o resultado foi uma linha reta. O gráfico que vocês traçaram para ela deu uma linha reta. Lembrando que aquilo ali é a lâmpada de um simulador. Eles colocaram apenas uma equação lá, de forma que aquela lâmpada fosse, de fato, um resistor. Mas, na prática, é um resistor, mas como esse resistor tem uma resistência variável com a temperatura e outros elementos, não dá exatamente uma linha reta. Se nós tivéssemos feito aquela experiência no laboratório, não daria exatamente uma linha reta. Então, continuando, fiz a mesma coisa. Aquela lâmpada que usamos lá tem essa resistência aqui, ó, 57,3, porque determinei de forma gráfica, usando os elementos aqui, ó, da resistência dinâmica, ou pegando os valores de tensão e corrente correspondente, dividindo um pelo outro. Normalmente tem as questões de arredondamento, as questões de pontos gráficos não serem exatamente aqueles, tem sempre um desviozinho, então dá um certo erro. Na prática, é comum isso. Eu acredito que a resistência daquela lâmpada do simulador deve ser 60 ohms, e o processo gráfico chegou próximo. Se nós tivéssemos medido com o ohmímetro lá, na prática também chegaria próximo. Tá certo? Bem, continuando a exposição, vamos fazer o favor de responder essas perguntas aqui. Ó. Primeira pergunta. Qual a curva de um resistor de resistência infinita? Alguém poderia me responder aí? Vou pôr o plano cartesiano aqui. Ó. Se eu pedisse para vocês desenharem nesse plano cartesiano a curva característica de um resistor que tem uma resistência infinita. Você sabe que a curva de um resistor é curva característica uma reta. É gozado falar que a curva é uma reta, né? Mas a reta é uma curva, digamos assim, linear, né? Que o fato de ser ou não reta não faz com que ela não seja uma curva, não. Estão pensando? Alguém responde? Tem alguém aí do outro lado? Vou fazer uma pergunta aí. Anderson, responde para mim, Anderson. Se se lhe fosse solicitado desenhar uma curva aqui de um resistor de resistência infinita, como é que você faria? Você desenharia uma reta, né? E essa reta ficaria como? Vertical, horizontal, inclinada? Basta falar uma das palavras, ó. Vertical, inclinada ou no eixo. Salva aí o Alan. Vertical. Vertical, localizada onde? Aqui? Ou no meio? Eu responderia da seguinte forma, seria essa aí. Ó. Por quê? Porque se o resistor ele tem uma resistência infinita, você vai entender que é o circuito aberto, não é? Concorda? Isso quer dizer que qualquer que seja o valor da tensão que você ligar lá naquele ponto onde está o resistor, a corrente é zero. E o gráfico dessa situação é uma linha reta sobre o eixo aqui. Ó. Não é isso que esse gráfico está nos mostrando? Qualquer valor, já que nesse eixo aqui nós temos valores de tensão e no vertical valores de corrente, qualquer
tensão que eu estabelecer aqui, ou que eu colocar aqui, o valor da corrente é zero. Então, a linha reta é sobre o eixo da tensão, sobre a abscissa. Concorda comigo? Por outro lado, e se a resistência for nula? Vocês concordam comigo se a resistência for nula, a curva é essa aqui? Ó? Por quê? A resistência é nula. É um curto-circuito. Sobre um curto-circuito, sobre um resistor que eu vou chamar de curto-circuito, porque sua resistência é zero, qualquer corrente que passar, que estiver passando por ele, qualquer valor aqui no eixo aqui, ó, de corrente que eu considerar, a tensão é zero. Não é isso que acontece? Sobre um curto-circuito, a tensão sempre é zero. Então, o gráfico está aí. Então, gente, nós temos dois gráficos limites aqui. Ó. É quando a resistência é nula e quando a resistência é infinita. E são situações. Né? O real, quer dizer, o mais comum, é quando não é nem nula nem infinita. Aí é um gráfico que vai ficar passando por aqui com inclinação x qualquer, dependendo do valor. Imagina o seguinte, terceira pergunta. Como você calcularia a resistência de um componente que tivesse a seguinte curva característica? Esta curva aí, ó. Percebe que não é uma reta. Aí você vai pensar o seguinte, bem, para eu calcular a resistência, eu posso estabelecer um valor de tensão qualquer e verificar qual que é a corrente que vai circular, pego a tensão e divido pela corrente. Não é isso não é a aplicação da lei de Ohm direta? Então, vamos fazer isso aqui. Eu vou escolher um valor sobre a curva. Por que eu vou escolher um valor sobre a curva? Porque essa curva representa o componente. Né? Não tem como o valor ou os valores estarem fora dessa curva, porque é a curva do componente, é a imagem do componente, é a cara do componente, é o que define o componente. Então, eu escolho um ponto qualquer sobre a curva, por exemplo, esse onde que está a seta aqui. Ó. Vou pegar mais embaixo. Observe aqui, ó. Como que eu calcularia a corrente, aliás, desculpe, a resistência daquele componente, escolhendo um ponto aqui. Obviamente, eu pegaria o valor da tensão aqui embaixo, eu projetaria o ponto aqui embaixo, verificaria qual a tensão, pegaria o ponto de novo, estenderia ele até aqui e acharia o valor da corrente. Aí eu pegaria o valor da tensão e dividiria pela corrente. Calculei a resistência. Bem, e se o ponto tiver aqui, cara? Mesma coisa, eu projeto a tensão, projeto o ponto lá no eixo da tensão, vejo a tensão, verifico a corrente e dá um certo valor, beleza? Calculamos aí. Agora, e se o ponto estiver próximo desse que eu escolhi aqui, próximo, eu tinha escolhido um aqui, agora eu vou escolher um outro ponto para saber qual que é o valor da resistência. Observe que a tensão, quando eu mudei o ponto, a tensão variou, a tensão aqui modificou razoável. Então. O ponto estava aqui, a tensão era esse, cheguei o ponto mais para a direita, o ponto ficou mais para cá, a tensão variou, mas a corrente cá na frente praticamente não variou. O que quer dizer que a corrente por um ponto tem um valor, a corrente para o outro tem um valor bem diferente, porque a tensão foi diferente. Então, dependendo do ponto onde está a curva, se ela está mais abrupta ou mais plana, né, o valor da resistência é diferente. Então, quando a curva não é linear, a resistência é diferente para cada ponto que eu considerar. Nesse primeiro ponto aqui que eu coloquei, a corrente vai variar muito para pequenas variações de tensão. Essa região, pensa bem, eu tenho variações maiores de corrente para variações menores de tensão. Se eu calcular de forma dinâmica, igual eu fiz com a resistência dinâmica, eu vou verificar que quando ela é plana, a resistência é muito diferente da quando ela é abrupta. Quer dizer, tem uma região que a resistência é alta e tem uma região que ela é baixa. Então, ela não é constante que eu estou vendo, mas eu vejo que em regiões ela é muito alta e regiões que ela não é tão alta assim. E tem uma região aqui, ó, no meio aqui, que é quase linear. Então, nesses pontos, a resistência, qualquer que seja o valor, varia pouco de um ponto para o outro.
Mas o importante é que eu nunca vou saber o valor da resistência somente olhando a curva, por quê? Como é que eu vou escolher? Se eu aplicar a tensão, a resistência, a corrente é X. Se eu aplicar uma outra, se eu verificar um outro ponto, a resistência é outra. Aí eu coloco aquele componente lá no circuito, né? O circuito, eu vou pôr ele lá no circuito. Qual o valor da resistência que eu vou utilizar? Se o circuito vai, que o circuito é que vai determinar o ponto dele. Determinado circuito implica numa corrente, impulsiona uma corrente daquele componente. O outro circuito já impulsiona outro. Então, eu tenho que usar um artifício, uma ferramenta que me possibilite associar os elementos do circuito onde eu coloquei aquele componente com a curva característica daquele componente, que é o que nós vamos fazer logo após. Bem, continuando. Essa curva que eu desenhei aqui é a curva muito parecida, mais próxima ao real, de uma lâmpada real, não do simulador. Agora, mais uma perguntinha aqui para a gente chegar lá. E se a curva for essa aqui, gente? Você vai pensar, pô, tem componente que tem essa curva? Tem, vocês usaram lá um deles, o diodo, tanto o diodo Zener quanto o diodo retificador da aula passada, ele tem uma curva parecida com essa quando ele está polarizado reversamente, aliás, diretamente, desculpe. Ele mantém numa faixa uma variação pequena de tensão para ampla variação de corrente, e na outra faixa, uma ampla variação de tensão para pequena variação de corrente. São características específicas de um componente eletrônico que vocês vão usar a vida toda. Qual a faixa que eu vou usar e qual a faixa real que eu vou usar? Não sei, vai depender do componente e do circuito. Aí, ó. E se vale para o LED também. É bom lembrar que quando você não está trabalhando com situações que exigem extrema precisão ou exatidão, você não precisa dessa parafernália que nós estamos mostrando na aula de hoje, que é o processo gráfico. Você simplesmente, se tiver um componente desse tipo aqui, ó, você escolhe um valor aqui embaixo de tensão, cara. Imagina, então a tensão é essa aqui. Eu uso aquele valor nos cálculos. No caso de um diodo retificador, normalmente a gente utiliza o 0,7, como eu falei na aula passada. Por quê? Porque eu vou poder variar amplamente a corrente, que a tensão vai ficar variando em torno de 0,5, 0,7. Como eu não estou querendo ser tão preciso assim, tão chato assim, digamos, eu uso o 0,7, mas e se eu precisar? Aí eu vou ter que usar o processo gráfico que eu vou mostrar, tá legal? Aí, dando exemplos aqui, ó. Mudei a curva característica. Tem um outro componente que tem essa curva característica aqui. É o próprio diodo, né? O diodo Zener tem essa curva característica, esse valor é bastante evidenciado lá. Você lembra dos 5,25 volts da aula passada? O diodo retificador tem essa tensão aqui extremamente alta, porque ele não vai trabalhar nessa região. Entender no futuro isso que eu falei. Outra curva que existe na prática, você vai pensar, pô, tem componente que tem essa curva característica? Tem, é esse aqui, ó. Esse componente aí que é chamado tiristor, vocês vão estudar lá no terceiro ano, possui essa curva. Esse tiristor aí é um tiristor de baixa potência. Baixa assim, 15 amperes, 10 amperes. Mas tem esse outro aqui, ó, que é de 100, 200, 300 ou mais. Existe esse resistor e a curva característica dele é essa aqui. E essa curva tem uma particularidade, gente, que eu acho interessante falar para vocês que são iniciantes, é uma coisa chamada de resistência negativa. Aí você vai pensar, resistência negativa, eu sei que tem tensão negativa, que tem corrente negativa, né? O negativo que existe para tensão e que existe para corrente é a inversão de um padrão. Quer dizer, a tensão é positiva é quando você estabeleceu aquele padrão, naquele circuito eu liguei um eletrodo, que é um positivo, e no outro eu liguei o outro eletrodo que é negativo. Se eu inverter a tensão, eu vou dizer que aquela tensão é negativa. A corrente, quando está circulando no sentido, eu estabeleci como referência, é uma corrente positiva, mas se eu inverter a corrente passa a ser negativa. Não tem diferença de corrente positiva ou negativa no seu sentido, né? A mesma coisa com tensão. Não tem diferença de uma tensão ela ser positiva ou negativa. Tá certo? É só tá dizendo a questão
onde eu liguei os terminais da fonte. A mesma coisa de um componente. Veja bem que vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando eu estiver variando a tensão a partir de zero, nesse sentido aqui, aumentando positivamente, digamos, a corrente ela vai seguindo a curva, ela vai aumentando também. Só que ela não aumenta muito, mas está aumentando, né? As variações de tensão sobre as variações de corrente dão uma resistência dinâmica positiva, porque tanto a tensão quanto a corrente são positivas, né? A gente diz que é uma resistência ômica normal, mas agora veja o que acontece a partir desse ponto aqui, ó. A partir desse ponto, eu vou ter corrente aumentando no componente, a corrente está sempre aumentando, ela está subindo, o eixo aqui, ó, ela é crescente, mas a tensão está diminuindo, quer dizer, digamos, para uma tensão dada por esse ponto onde eu pus a seta, que é esse valor, a corrente foi igual a essa aqui. Para uma tensão menor na curva, por exemplo, essa aqui, ó, a corrente foi um pouquinho maior. Então, a corrente foi positiva, mas o que aconteceu com a variação de tensão? Foi o contrário. Uma variação de corrente, uma corrente aumentando, produziu diminuição da tensão. O que a gente chama de resistência positiva de um componente é quando eu aumento a corrente, a tensão aumenta. Ou quando eu aumento a tensão, a corrente aumenta. Mas se eu aumento a corrente e a tensão diminui, é o contrário do padrão. Então, a gente chama isso de resistência negativa. A gente pode entender que existe não uma resistência, mas sim um favorecimento, entre aspas. Estará acontecendo uma coisa lá dentro daquele componente que, no lugar de limitar a corrente, à medida que eu estou aumentando ela, de dificultá-la, está favorecendo. Entendeu? O componente está agindo no sentido assim, está acontecendo algo dentro daquele componente que, em vez de evitar a corrente, é aumentando a corrente. É igual uma avalanche, gente. Quando você pega uma pedra assim, solta, a própria pedra descendo na montanha, formando avalanche, ela arranca outras pedras. Então, a corrente, que seria essas pedras, está aumentando a corrente. A corrente é que está aumentando a corrente, entendeu? No caso desse componente, é isso que acontece lá dentro. A corrente que está acontecendo nele está aumentando a própria corrente. Então, a característica física daquele componente não é de uma resistência, ou é de uma resistência ao contrário, a gente chama de resistência negativa, certo? Bem, para não ficar muito nesse assunto, que é só uma curiosidade, vamos continuar. Vou mostrar aqui, ó, esse outro componente aqui, ó. A pergunta é, como você calcularia a resistência de um componente que tem essa curva? Aí seria uma curva mais doidona ainda, cara. Tem componente que tem uma curva exatamente desse formato? Tem. É o chamado transistor de unijunção. E é um componente também que você estuda na eletrônica de potência. Ou estudava, hoje em dia já saiu do nosso programa. Bem, então é isso aí, gente. Conclusivamente, é um pouco complicado, ou até impossível, olhando a curva característica do componente, eu determinar qual a resistência dele para eu poder usar ela lá no circuito. Para isso existe esse processo gráfico, que eu vou andar mais depressa aqui para ficar dentro do tempo da aula. Mas antes eu preciso dar uma passadinha na matemática, lembrando para vocês o que vocês estudaram há pouco tempo, que é a equação do primeiro grau. Eu vou só lembrar, né? A equação do primeiro grau, cuja forma é essa aqui, ó, ou função do primeiro grau, né, f de x igual a x mais b, pode ser representada no plano cartesiano como qualquer equação. No caso aqui, vai dar uma reta, vocês lembram? Vocês estudaram lá a representação gráfica no plano cartesiano de uma equação do primeiro grau, na forma de ax mais b, y igual a x mais b, é uma linha reta. Né? E até coloquei alguns valores aqui para mostrar, para lembrar para vocês. Ó. Essa aqui é uma equação do primeiro grau. Por que primeiro grau? Porque o x está elevado a 1, né? Se fosse 2, seria segundo grau, 3, terceiro grau, vai por aí. E coloquei alguns valores de x aqui, 0, 1, 2, 3, e calculei, usando a equação, o valor de y correspondente. Tá aí, ó. Depois vocês podem conferir, se alguém quiser assistir essa aula depois. Qual que é a curva dessa, ou qual que é a representação gráfica dessa equação aí? É essa aqui, ou dessa função, se for o caso. É essa aqui. Eu quero chamar a atenção pelo seguinte, o menos 2, que é chama de coeficiente angular,
ele determina, ou ele indica a inclinação da reta. O 4, que é chamado de coeficiente linear, ele indica o ponto que a reta cruza o eixo vertical. Então, como é 4, né, o 4 é o B da equação. O A é o menos 2x. Então, eu tenho o A, coeficiente angular, e o B, coeficiente linear. Isto é, a inclinação, que pode ser positiva ou negativa, e o B, que é o ponto de encontro dela, ou de cruzamento da tal reta com o eixo vertical, isto é, com a ordenada. Tá certo? Os outros aqui são mais exemplos, ó. Mais do mesmo. Essa azul aqui, a expressão é a mesma, mas o coeficiente angular é positivo, então é a mesma reta com angulação diferente. O ponto de cruzamento com o eixo vertical é o mesmo, B continua sendo 4. Terceira equação, o B igual a zero. Quer dizer, ela vai cruzar o eixo aqui, ó, no zero. Aqui, ó. Lembraram lá da matemática? Beleza. Se alguém tiver dúvidas sobre isso, quiser entender mais essas questões, eu recomendo alguns vídeos que tem no YouTube, principalmente do professor Ferreto. É só colocar no Google lá, equação do primeiro grau, professor Ferreto. Vocês vão ver aulas maravilhosas sobre esse assunto. Bem, chegamos onde eu quero. Dado um circuito mais básico possível, isto é, constituído por uma fonte de tensão, um elemento resistivo, quer dizer, um resistor, e um componente aqui, ó, nessa caixa aqui, ó, que pode ser qualquer componente eletrônico ou elétrico que existe no planeta, tá? Pode ser um resistor, que é um caso mais simples, pode ser um diodo, um LED, ou qualquer outro componente. Aí, o circuito fica dessa forma para a análise que nós vamos fazer. Eu vou desenhar o símbolo da fonte aqui, da bateria, né? O resistor tem aqui o símbolo dele, e aqui, ó, é um retângulozinho colorido em degradê. E aqui tem um componente X qualquer, que eu não sei o valor dele, ou eu sei que é um componente e que eu estou preocupado quando esse componente não tiver uma resistência fixa, que eu não sei. Como é que eu ia resolver esse circuito? É bom lembrar que esse circuito aqui pode ser considerado também o equivalente Thevenin de qualquer circuito linear. Vocês já estudaram, estão estudando lá com a Lu, a aplicação do teorema de Thevenin, né? O teorema de Thevenin diz que qualquer circuito linear pode ser substituído por uma fonte de tensão equivalente em série com resistência equivalente, que são esses dois elementos aqui. Então, qualquer circuito que eu tiver, se ele for linear, eu posso simplificá-lo e representá-lo dessa forma. Isto para dizer que o componente que eu estou ligando como RX aqui, ó, ele vai ser ligado, eu estou considerando que ele está ligado em qualquer circuito linear. Né? E esse circuito linear qualquer é esse que eu estou colocando aqui, porque esse aqui é o representante dele, o equivalente dele, segundo o teorema de Thevenin, que diz que isso pode ser feito. Tá certo? E esse circuito, continuando o raciocínio aqui, associado ao componente lá, está ele aqui de novo, né? Isso aqui é o que eu disse para vocês, não precisa de ler, ele pode ser representado por essa equação aí. Isso vocês estão cansados de saber. Isso aqui é uma malha, né? Uma fonte de tensão, VCC, é um resistor em série com outro resistor, então é um divisor de tensão. A tensão da bateria ela é dividida na queda de tensão nesse resistor, mais a queda nesse outro, aqui, não é isso? Então, VCC igual VAB, a tensão nesse componente aqui, ó, RX, mais a queda no outro resistor, que pela lei de Ohm é dado por quê? Pela corrente que vai circular, vezes o valor dele, que eu sei qual. Então, a equação desse circuito aqui, ou é a equação básica de um circuito linear. Eu faço o seguinte, eu reajustei, eu reposicionei os termos aqui. A única coisa que eu fiz é deixar o I vezes R no mesmo lado da equação. E do outro lado ficou os outros elementos. Objetivo, mostrar essa situação aqui. Ó. Qual situação?
Para mostrar, eu peguei essa equação aqui e dividi todos os termos dela pelo mesmo valor, dividi pelo R. Então, ficou I vezes R sobre R, menos VAB sobre R e mais ECC sobre R. Cortando o R com R, ela ficou dessa forma. O I é igual a menos, tá aqui, ó, menos I sobre R vezes o VAB mais o VCC. Para mostrar que isso aqui é a própria equação primeiro grau. Isso aqui seria o Y, né? Y. Isso aqui seria o A, o coeficiente angular. Aqui seria o X e aqui seria o B. Então, a equação dessa malha é uma equação do primeiro grau. Portanto, ela pode ser representada no plano cartesiano por uma reta. Então, esse circuito aí, gente, ele pode ser representado no plano cartesiano por uma reta. Essa reta que é chamada de reta de carga. Aí eu pergunto, o que é reta de carga? Reta de carga é a representação no plano cartesiano de um circuito linear qualquer, né? Que simplificadamente é esse aqui, porque eu apliquei o teorema de Thevenin aos elementos do circuito, visto entre os pontos A e B. Desenhe, então, a curva característica de um circuito Thevenin. É uma reta. Vamos desenhar um aqui, ó. Estabeleci o plano cartesiano no eixo vertical, no eixo da ordenada, né? Na tal ordenada, eu coloco a corrente, ou f de x, né? Ou y igual a f de x. E aqui o x, que é o VAB, lá daquela equação do primeiro grau. Lembrando aqui da equação, vamos estabelecer. Vamos desenhar a reta. Eu sei que é uma reta, por quê? Porque foi mostrado que pode não, ele é representado por uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, no plano cartesiano, é uma reta. Então, já sei que eu vou desenhar aqui a curva característica do circuito, entre aspas, que vai dar uma reta, então eu preciso de 2 pontos só para determinar essa reta. Por questões até de praticidade, eu vou escolher, eu vou verificar qual é o ponto do eixo vertical que a reta vai passar e qual é o ponto no eixo horizontal que a reta vai passar. Esses serão os 2 pontos que vão definir a reta para mim. O ponto do eixo vertical onde a reta vai passar é o ponto do VAB igual a zero. É só colocar o VAB igual a zero aqui, ó, na equação do circuito ou da reta que representa o circuito, eu vou verificar que o valor da corrente I é igual a VCC sobre R, porque se o VAB é zero, esse termo aqui da equação fica igual a zero. Então, eu tenho lá, está aí o ponto onde ela vai cruzar o eixo. O outro ponto onde ela vai cruzar o eixo horizontal é o ponto da corrente I igual a zero. O I igual a zero. Então, é só colocar o I igual a zero aqui, ó. Quando eu coloco I igual a zero e coloco o VAB do outro lado, eu vou ficar VAB é 1 sobre R VAB mais ECC sobre R. Corto o R, que vai estar dos dois lados, fica só o VCC. Então, o ponto onde ela cruza o eixo X ou o eixo VAB é o VCC. Está aí o ponto. Unindo o ponto, tira essa forma daí que está atrapalhando, e está aí a reta de carga do circuito. Agora, entenda bem, essa reta representa o circuito. Ela, portanto, é o lugar geométrico de todos os valores possíveis do circuito, de tensão entre os pontos A e B e de corrente que circula pelo circuito. Por quê? Porque ela está representando o circuito, ela é montada considerando valores do circuito. Então, não tem como o ponto de operação que indica os reais valores do circuito estarem fora dela. Só que, para saber onde fica o ponto, eu tenho que saber o valor de VCC, o valor do R e o do componente que eu colocar lá no circuito, porque ele vai interferir. Aí, o que eu faço? Eu coloco o componente aí. Esse aqui é só o ângulo. Está aí o componente. Ó. O componente que eu vou pôr aí não é aquele retângulozinho, mas a curva característica dele. O que é a curva característica de um componente? É o lugar geométrico que indica são todos os lugares geométricos que indicam os valores de corrente, os valores de tensão possíveis. Quer dizer, quando eu coloco aquele componente num dado circuito,
o ponto de operação daquele circuito não pode estar fora dessa reta azul, dessa curva azul. Por quê? Porque ela é uma característica do componente. Quando eu tracei essa curva, quando eu obtive dados para essa curva, eu coloquei um monte de valores de tensão e obtive os valores de corrente correspondente. A conclusão é, qualquer tensão que eu ligar naquele componente, a corrente vai ser tal que é dada pela curva. Da mesma forma, o circuito que eu coloquei, a reta vermelha, eu sei que qualquer corrente que circular naquele circuito, por exemplo, a tensão no circuito, nos terminais A e B do circuito, é aquele que a reta vai indicar. Portanto, o real ponto de operação, o único, aliás, do circuito é esse aí. É a confluência dos dados do circuito com os dados do componente. Isso é chamado de ponto de operação ou ponto quiescente. E ele indica, através de suas projeções nos dois eixos, os valores quiescentes, que é o IQ e o VQ. Então, quando eu tiver, gente, a curva característica do componente que vocês traçaram na aula passada, com as características do circuito dado pelo valor VCC e pelo R, traço a reta dele num plano cartesiano, vejo o cruzamento e determino o valor real. Então, se eu montar aquele circuito com aquele componente, eu vou verificar se, medindo a tensão lá nos terminais do componente, esse valor VQ e o amperímetro lá no circuito vai indicar o valor IQ. Nenhum outro valor é possível. Por quê? Porque ou estaria fora de uma das curvas ou fora das duas curvas. Situação impossível, já que a curva determina que sobre ela, já que ela representa o componente ali, sobre ela deve estar o ponto de operação, assim como a reta. Entendeu? Essa é a filosofia, gente, da gente utilizar de forma gráfica as características de um componente que é não linear com a reta de um circuito. Quer dizer, um representa o circuito, o outro representa o componente. Agora eu sei como proceder a curva características do circuito. Tá claro? Tem alguma pergunta a fazer, gente? Vão pensando aí, enquanto eu penso aqui o que eu vou falar. Bem, então, continuando o nosso tour aqui, só para ilustrar. Vamos mudar o componente. Vocês vão entender mais ainda quando eu mudar o componente. Mudar o componente significa o quê? Mudar a curva característica. Por exemplo, eu posso ter essa curva característica aqui. Ó. Eu pus um outro componente lá, esse outro componente tem uma outra curva, que é essa aqui. Se eu tivesse colocado um resistor, uma curva azul que seria de um resistor, seria uma linha reta, né, passando pelo zero aqui. Da mesma forma, ela cruzando a reta de carga indicaria o ponto de operação. Então, tá aí, gente. Mudei o resistor, o ponto de operação mudou de posição e foi para lá. Mudei o resistor, não, desculpa, mudei a curva, né, o componente. Quando eu passo a ter um novo valor de tensão quiescente sobre o componente, e a corrente que vai circular no circuito passa a ser, obviamente, né, consequentemente, outro valor. Agora, e se eu mudar a fonte? Aí eu valor. Aí eu tenho duas situações. Essa primeira situação, vou mudar a fonte, é essa aqui, ó. Eu diminuir a fonte. Se eu diminuir a fonte, O Ari, a o som de fonte vez em quando diminui. está indo embora. O som está indo embora, a internet está muito ruim aqui, sabe, Chico? E agora? Deu para Tá bom. ouvir? Tá dando para ouvir. É só Tá. falar devagar. Ou então falar olhando para a tela, né? Às vezes eu olho para o lado, aí o som meu sai do foco. Obrigadão, Chicão. Então, eu estava dizendo assim, o que eu fiz agora para ilustrar o raciocínio e completar, eu diminuí a fonte.
Se eu diminuir a fonte, mas mantive o R constante, e se o VCC diminuiu, ele foi mais para baixo. Mas como eu não mexi no valor do R, a curva, a reta de carga não muda de alteração, muda de inclinação, porque a reta de R, eu não mexi no R, ela não mudou, ela só se deslocou. E quando ela desloca, no caso aqui, ela deslocou para baixo, ela leva o ponto de operação para lá. Ó. E assim sendo, eu diminuo o VCC, o VQ e o IQ diminui. Mas diminui para onde? Para o ponto que vai ser dado pela confluência da reta com a curva característica. E agora? Eu vou mudar, eu vou considerar. Se eu mudo o valor do resistor, que está em série, a inclinação da reta muda. Ela pode ficar mais abrupta ou menos abrupta. Ela pode ficar mais. Então, eu vou mudar a inclinação da reta, tá? Tira ela daí, tirei ela de lá, tirei. Deixei o componente lá, certo? Deixei, só está lá o componente. Agora eu vou ter uma nova. Coloca a equação de lado aí para vocês ficarem lembrando. Olha, olha o exagero que eu fiz aqui. Ó. Eu coloquei a reta bem abrupta. É uma situação, gente, que é muito grande. E é comum em circuitos, por exemplo, circuitos retificadores, você trabalhar com uma tensão muito grande, quer dizer, a fonte é 100 volts e o diodo lá que você vai usar está lá no infinito, mas a tensão é baixinha, quer dizer, o ponto de encontro dessa reta com o eixo Y sai fora de uma área razoável do plano cartesiano. Aí como que eu determino? Através dessa expressão aqui, ó, menos 1 sobre R, no caso tangente disso, ou então o que, que eu faço? Eu defino um ponto dentro do plano que eu estou usando. Um ponto não, um já está aqui, eu vou definir um outro ponto. É bom que os pontos sejam distantes um do outro, né? Mas que fique, obviamente, dentro da área do plano que eu estou estabelecendo. Por exemplo, eu escolho um aqui, ó. Eu escolho arbitrariamente esse aqui, tá? Um valor de corrente. Levo esse valor de corrente, escolha um valor qualquer aqui, leve esse valor de corrente para expressão, cara. Coloque ele aqui. E vou determinar o quê? O VAB. O VCC eu tenho, um VCC grandão. O R eu tenho. Né? Falta só o VAB. Que VAB? É o VAB para essa corrente aqui. Então, para essa corrente, eu determino o VAB, aí eu vou achar um ponto, o segundo ponto, e traço a reta. Então, quando o VCC é muito grande, você não utiliza aquela simplificação de desenhar reta ou posicionar o ponto que ela cruza o eixo vertical. Ou a mesma coisa se o valor de VCC, gente, for tal que extrapola essa situação, que é o caso aqui, ó, né? Se esse eixo tiver um VCC muito grande, eu posso pegar dois pontos dentro aqui do plano cartesiano, simplesmente substituindo aqui dentro dessa equação. Eu não preciso pegar nem esse, nem esse aqui, nem o que vai cruzar esse aqui, não. Por quê? Porque eu já tenho a referência que é a equação. É só colocar dois valores lá na equação, ou de I ou de VAB, e determinar onde ela cruza tais eixos. Bem, determinou, desenha a reta, né? E com a reta estabelece-se o ponto de operação, o valor aquiescente. Esse outro exemplo que eu dei, que eu vou dar aqui, ó, eu mudei o resistor, só que
como o resistor, digamos assim, como o VCC não foi muito grande em relação ao valor do resistor e o valor correspondente de corrente está na área visível aqui do plano, eu desenhei, coloquei lá o valor o ponto referente a esse valor e ficou fácil de eu desenhar a reta. Desenhei a reta, achei o ponto de operação e os valores quiescentes. Quer dizer, é só uma questão de algebrismo aqui, de você considerar isso e aquilo. Né? Imagina que o VCC está muito grande, que essa reta fica quase horizontal aqui. Ó. Pode acontecer isso também. Ela nunca vai cruzar aqui o eixo VAB dentro da área visível. Aí você escolhe um valor de VAB, joga ela aqui na expressão e calcula a corrente correspondente. Se você tem um valor de corrente e o respectivo VAB, ou vice-versa, você tem um ponto, aí você desenha a reta. Desenhou lá no gráfico que você tiver, estabelece o ponto Q. Estabeleceu o ponto Q, aí você fica sabendo o valor preciso desses elementos aí. Então, gente, encerrando a aula, vou deixar essa observação aqui para finalizar na aula gravada, né, que é a seguinte: a reta de carga, como você pode ver, representa todos os pontos de operação possíveis para o circuito. Vou falar isso de uma forma que vocês vão entender melhor. A reta de carga, como você pode ver, representa todos os pontos de operação possíveis para o circuito que ela representa no plano cartesiano. Não há como o ponto de operação estar fora dela. Da mesma forma, a curva estática do componente, que é aquela que tem a forma daquela que nós traçamos na aula passada, né? Então, da mesma forma, a curva estática do componente, ou curva característica do componente colocada entre os pontos A e B daquele circuito, representa também todos os pontos de operação definidos por ele, independente do circuito, quer dizer, definido pelo componente, independente do circuito. Portanto, também não há forma do ponto de operação estar fora daquela curva característica. Bem, se não há como o ponto de operação estar fora da curva característica do componente, que ele que estabelece isso, mas também não há como ficar fora da reta de carga do circuito, que o circuito estabelece isso, obviamente o ponto de operação está na confluência dos dois. E ponto final. Entendeu? Aí eu pergunto, ficou claro, meus senhores? Eu tenho certeza que não ficou totalmente claro para vocês, porque isso é uma novidade. Esse tipo de análise é uma novidade para vocês que estão começando agora. Vocês vão praticar muito isso na vida de vocês, usando várias situações diferentes. Porque a eletrônica é muito análise gráfica, precisa muito do raciocínio abstrato. Por isso que eu passei para vocês uma lista de exercícios e vocês vão resolver essa lista. Vocês vão observar que quando estiverem resolvendo essa lista, vai ficar mais claro para vocês. Se vocês acharem, depois de resolver o exercício, que vale a pena eu resolver para vocês, para tirar dúvida, é só falar que eu resolvo. Eu marco uma aula ou utilizo uma aula para isso. Está combinado dessa forma? Fica a critério de vocês. Mas eu